Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem componentes da força resultante. Lembrando que, conforme vocês aprenderam lá no início do primeiro bimestre, resultante das forças, era simbolizada pelo Fr. Só que agora essa força resultante ela ganhará duas componentes, bem discriminada, bem diferenciada para você não ter dificuldades na frente. A primeira delas é a força tangencial, que é a força que é responsável por variar o módulo do vetor velocidade, ou seja, toda vez que você tiver uma aceleração ou uma redução de velocidade, você tem a força tangencial atuando em determinado corpo. E a força centrípeta. Essa força centrípeta ela atuará de maneira perpendicular à velocidade e ela só não é nula em trajetórias curvas ou circulares. Toda vez que você tiver um corpo variando a velocidade vetorial em módulo em direção e sentido constantemente, você tem atuando sobre ele uma força centrípeta. Lembrando que a força tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Aquela força que você trabalhou de maneira constante lá na segunda lei de Newton, considerando as trajetórias retilíneas. Tudo bem? Essa força tangencial ela depende da massa do corpo e da aceleração tangencial. A aceleração tangencial, por sua vez, é igual a escalar, ou seja, para você encontrá-la, você pode usar o ΔV sobre o ΔT, ou o vovô ainda trabalha. Então, essas aqui são as duas equações, as duas maneiras que você terá de encontrar a força tangencial. A força centrípeta, ela será a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é a velocidade naquele instante, naquela posição elevado ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura ou circunferência. Então a força centrípeta será o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tudo bem? Então aqui nós temos as nossas equações. Detalhe, 90% dos exercícios que nós trabalharemos, a velocidade terá módulo constante. Consequentemente, a força tangencial será nula. Daqui que sobrará aqui que o módulo da força resultante é igual à centrípeta. Então, daí você tem a resultante das forças é igual à força centrípeta, ou seja, você tem aqui a resultante centrípeta. Uma das aplicações mais comuns que você tem dessa questão é a estrada com lombada. Ou seja, toda vez que você estiver viajando ou até mesmo nas cidades, você pega uma pista que ela vai ter tanto pontos altos quanto pontos baixos em relação ao referencial adotado aqui. Então nós vamos supor que eu tenho um carrinho que está passando por esse ponto alto nesse momento. Aqui seria a tendência dele sair pela tangente e aqui nesse ponto baixo também, aqui seria a tendência que ele tem de sair pela tangente. Vamos supor que a velocidade desse veículo, tanto no ponto alto quanto no ponto baixo, é a mesma. Então a velocidade não muda. Ou seja, nós temos tangencial nula e a força centrípeta diferente de zero, porque a trajetória é curva. Aqui nós temos o raio desse ponto mais alto, que é a distância do ponto mais alto ao centro, e aqui o raio desse ponto mais baixo, que seria a distância do ponto mais baixo ao centro. Nesse caso aqui, tanto no ponto alto quanto no ponto baixo, nós vamos ter que analisar as forças que agem na direção radial aqui do nosso desenho. Por quê? Essas é a resultante dessas forças que farão esse corpo descrever a trajetória curva. Porque a força centrípeta aqui, ela vai ter como representante outras forças. Por isso é chamado de força resultante igual a centrípeta. Então quem que fará o papel da força centrípeta aqui? Você vem aqui, quem que puxa esse corpo para baixo? O peso no ponto alto e aqui o peso no ponto baixo. Só que detalhe, o peso no ponto alto e no ponto baixo, ele mantém seu valor constante. Só que a normal nesse ponto alto, ela é menor porque diminui o contato com o solo, e a normal aqui ela é maior porque aumenta o contato com o solo. Então o que você faria aqui nesse ponto mais alto? Vou até especificar aqui, ponto alto. Você colocaria resultante das forças no ponto alto é igual a força centrípeta.
Quem que é resultante nesse ponto alto? Peso nesse ponto A menos a normal nesse ponto A. Tudo isso aqui é igual a força centrípeta, que você pode encontrar por mv ao quadrado sobre R. Ué, por que eu coloquei peso menos a normal? Porque o peso nesse ponto alto, ele tem maior intensidade. E detalhe, a resultante dessas forças que estão fazendo o papel da força centrípeta, então a resultante delas tem que apontar para o centro. E nesse caso aqui, como o peso é maior que a normal aqui, a resultante das forças apontam para o centro, que vão exercer o papel da força centrípeta. Então no ponto alto, você sempre utilizará essa equaçãozinha, tudo bem? No ponto baixo, vou até especificar aqui, ponto baixo. Nesse caso aqui no ponto baixo, a resultante das forças no ponto baixo será igual à força centrípeta no ponto baixo. Ah, mas e daí? O que eu faço? No ponto baixo a normal é maior, então porque aumenta o contato. Então é normal menos o peso de B igual à força centrípeta, que você pode abrir, V ao quadrado sobre R. Se você for criterioso, aqui você pode colocar VA, RA e aqui VB, RB. Não tem obrigação aqui de ter esses raios iguais. Então no ponto baixo, você colocará normal menos o peso. No ponto alto, peso menos a normal. Por que isso, professor? Aqui a resultante dessas duas forças que fazem o papel da centrípeta tem que apontar para o centro. Se em cima o peso é maior que a normal, então vai ser P menos M. No ponto baixo, a resultante dessas forças também tem que fazer o papel da centrípeta. Então a resultante tem que apontar para o centro. Como a normal nesse caso aqui é maior, então você vai ter normal menos o peso no ponto mais baixo. Daí basta você substituir os valores que foram fornecidos, né? O peso, fazendo uma ressalva aqui, ele permanece igual no ponto alto e no ponto baixo. Inclusive, se começasse a se deslocar aqui de maneira paralela à superfície, ou uma superfície horizontal, o peso, vamos supor que aqui em C, ele continuaria igual, não mudaria. O que mudaria aqui seria a normal. Só para dar uma poluída aqui. A normal aqui é menor que o peso, normal maior que o peso, normal igual ao peso. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a primeira explanação que eu faço aqui de componentes da força resultante, só que aqui utilizando estrada com lombada. Nós já voltamos aí para explicar o looping e posteriormente curva com atrito. Então já voltamos, tá vendo? Foi rápido, né? Bem, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o looping, também conhecido em espetáculos circenses como Globo da Morte, tudo bem? Que é realizado por motociclistas e alguns peraltas aí, com motos, skates ou até mesmo a pé, alguns já tentaram. O que é o Globo da Morte? Você tem uma esfera, aqui eu estou representando um recorte da mesma, onde que você vai ter que se movimentar por dentro da mesma, tudo bem? Então você vai ter que fazer toda essa circunferência por dentro da esfera. O que acontece? No ponto baixo e no ponto alto desse globo da morte, nós temos aqui algo que não muda, que é o peso. Então, peso no ponto baixo, peso no ponto alto é o mesmo, que é a tentativa que o planeta tem de puxar esse corpo para baixo. Só que a normal aqui embaixo, ela vale para a estrada com lombada, ou seja, no ponto mais baixo, essa normal é maior do que o peso. No ponto alto, cria uma certa confusão, porque a normal, ela é para baixo. Porque se a normal é força de contato, ou seja, se o contato está embaixo, a força normal é para cima. Se o contato está em cima, a força normal é para baixo. Muito bem. Só que nesse caso aqui, ele vai perguntar várias vezes da velocidade mínima. Para você descrever esse looping com segurança, você vai ter que analisar essa velocidade mínima sempre nesse ponto mais alto, onde o motociclista, o skatista, ou ciclista, ou até mesmo o carro, né, ao chegar nesse ponto mais alto, ele não terá contato. Mas mesmo assim, ele estando com a velocidade mínima, não é o suficiente para ele sofrer um acidente e cair. Então ele continua se movimentando aqui. Só nesse ponto aqui que ele perde o contato. Então quando fala-se de velocidade mínima, nesse ponto mais alto, a normal será zero. E aí, professor, como que eu faço então
para determinar a velocidade mínima que eu tenho que percorrer esse loop? Simples. Você vai usar só o ponto alto, a força resultante do ponto alto é igual à força centrípeta nesse ponto alto. A força resultante nesse ponto alto seria peso no A mais a normal no A. E aqui seria igual à força centrípeta. Como há perca de contato nesse ponto alto, a normal é zero. Então você vai ter massa vezes a gravidade no ponto alto igual a mv ao quadrado sobre r. Como as massas são iguais em ambas as partes, cancela-se as massas, o r está dividindo, passa multiplicando, para assumir com o quadrado do v, você joga a raiz quadrada do outro lado. E você tem aqui a equação para você determinar a velocidade mínima descrita no loop. Nós podemos até citar como exemplo, vamos supor que o raio desse looping aqui é 6,4 metros. A gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então qual é a velocidade mínima que eu tenho que descrever esse looping? Você vê que a velocidade mínima é igual a 6,4 vezes 10. 6,4 vezes 10 dá 64. Qual é a raiz quadrada de 64? Dá 8 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Então já voltamos aí agora com curva com atrito. O último exemplo de hoje. Uou! Já voltamos, tá vendo? Foi rápido, né? Bem, eu vou trabalhar agora com curva horizontal e com atrito, tudo bem? Ou seja, ela está na horizontal, só com uma trajetória curva e com atrito. Toda vez que eu tiver um corpo na horizontal, eu posso até representá-lo assim. Você tem aqui a curva sendo realizada na horizontal. Aqui está o nosso veículo, tudo bem? Quais são as forças que atuam sobre o mesmo? O peso e a normal. Nesse caso aqui, vou até dar uma ajeitada aqui melhor. Nesse caso aqui, pessoal, a normal será em módulo igual a força-peso. Então o que você tem que tomar cuidado aqui? Que quando você vai realizar uma curva horizontal igual essa daqui, nós temos uma força que mantém esse corpo na trajetória curva. Sabe qual é o nome dessa força? Força de atrito. É ela que realiza o papel da força centrípeta. A normal aqui ela anula o peso, mesmo não sendo pares de reação. E quem faz o papel da força centrípeta é a força de atrito. Tudo bem? Quem seria a força de atrito? Seria o coeficiente de atrito vezes a normal. Esse coeficiente de atrito aqui é o estático, tá bom? E a força centrípeta seria massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A normal, nesse caso aqui, pessoal, é igual ao peso. Então é massa vezes gravidade igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como as massas são iguais, aqui eu posso cancelar elas de ambos os lados. O R está dividindo, passa multiplicando. Então você vai ter velocidade ao quadrado igual a coeficiente de atrito, que normalmente será o estático, até especificar, vezes a gravidade vezes o raio. É o famoso μ(gr), né? μ(gr). Ou seja, para você assumir que o quadrado aqui, basta você usar μ(gr). Essa aqui é a velocidade máxima, que você pode descrever uma curva com segurança. Tudo bem? Então, você tendo o coeficiente de atrito, a gravidade e o raio já é o que basta para você determinar essa velocidade. E detalhe, essas pistas aqui normalmente são em regiões urbanas, né? Não são pistas de alta velocidade, você chega no máximo 60 km por hora. Tem um pessoal que exagera, né? Mas o ideal é não ultrapassar essa velocidade. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós temos a nossa breve introdução, que foi feita aqui de curva com atrito, looping e estrada com lombada, e as componentes da força resultante. Componentes da força resultante, estrada com lombada, looping e curva com atrito. Já voltamos aí com um exercício que eu vou resolver no quadro, o restante eu vou resolver com vocês aí na apostila. Então já... Olá pessoal, tudo bem? Nós faremos agora o exercício 2 da página 129. Onde que a proposta aí você tem uma pessoa que está numa roda gigante e ela está sobre uma balança. E essa balança faz duas marcações. Uma no ponto alto, que é de 234 newtons, e uma no ponto baixo, que é de 954 newtons. Lembrando que a balança ela mensura para você a normal, tudo bem? Que é uma reação
da superfície em relação à pressão que esse corpo que está sobre ela exerce na mesma. Tudo bem? A proposta da roda gigante é o seguinte: você tem aqui um ponto baixo e você tem aqui um ponto alto. Nós temos uma pessoa nessa cadeirinha aqui, nesse ponto baixo e nesse ponto alto, a cadeirinha que a pessoa está sentada aqui. Tanto no ponto alto quanto no ponto baixo, nós temos uma grandeza que permanece constante, que é a força peso, que é a força de atratividade do planeta Terra sobre esse corpo. Só que aqui no ponto mais baixo, o corpo da pessoa pressiona mais a superfície, ou seja, a normal é maior, que é a do ponto B. E no ponto alto você pressiona menos a superfície, então a normal é menor do que o peso ali. Mas a resultante dessas forças e a resultante dessas forças, já que a velocidade aqui é constante, elas têm que apontar para o centro da curvatura. Para isso, você vai ter que montar duas equaçõezinhas, a primeira e a segunda. A primeira eu vou utilizar o ponto alto, então a resultante das forças no ponto alto é igual à força centrípeta. Ah, mas não tem a tangencial? Tem, só que ela é nula porque a velocidade é constante. Idem no ponto baixo, a resultante das forças é igual à força centrípeta. Quem que é a resultante no ponto alto? Olha só, peso menos a normal no ponto A, igual à força centrípeta. Quem que é a força resultante embaixo? Normal menos o peso, igual à força centrípeta. Peraí, o peso não muda do ponto alto para o ponto baixo? Não. A força centrípeta que aponta para o centro também não muda em relação ao ponto alto e baixo? Não. Então você tem aqui as duas equações bem definidas. Uma para o ponto alto e outra para o ponto baixo. Essa que nós chamamos de equação 1 e essa aqui de equação 2. O que você pode fazer? Condicionar, né, a equação 1 na 2. Como que você faz isso? Você pega os elementos que são comuns, né? Nesse caso aqui a força centrípeta é igual a essa força centrípeta e iguala a elas. O que você vai fazer então? Você vai colocar a equação dentro da equação 2. Então fica assim, normal em B menos o peso. Quem que é a força centrípeta na equação 2? É a força centrípeta na equação 1, que é peso menos a normal em A. O que você fará aqui? Ó? A normal em B está aqui, continua. A normal em A está negativa, passa para cá positiva. O peso está negativo, passa para lá positivo. Então vai ficar, nesse caso que a normal em B é 954, a normal em A é 234. E aqui é 2 vezes o P. 900 mais 234 vai dar 1184. O 2 está multiplicando, passa, dividindo. O peso fica aqui do outro lado. 1184 dividido por 2, então nós teremos um peso aqui equivalente a 594 newtons, que seria aqui a nossa alternativa correta, letra B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fechou? Vamos para o próximo, então.